Graça e paz, bom dia. Cá estamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor esta manhã, que é domingo, dia do Senhor. Espero que você possa acompanhar aí e nós possamos assim prosseguir o estudo de João, Evangelho de João. Estamos no capítulo 17 e iremos terminar esta manhã, é essa a nossa intenção, assim nos ajuda o Senhor, o capítulo 17 para começarmos já de seguida o capítulo de 18, próxima semana, assim nos permitindo o Senhor. Estamos transmitindo aqui em mais que um canal e esperamos que possamos fazê-lo com sucesso. Só verificando aqui o que nós conseguimos fazer. E iremos terminar esta manhã. O que nós conseguimos fazer aqui. O capítulo 17 para começarmos então, já de seguida. Isso estamos transmitidos. Está correndo. Depois verificarmos tudo está bem, nós vamos então passar e prosseguir pela a palavra do Senhor. João 17, versículos, esta manhã, do versículo 20 ao versículo 26, nós estamos transmitindo aqui diretamente de Cristo, onde em breve esperamos estar para procedermos aos nossos cultos presenciais de semana. Sairá a haver um anúncio daqui a uns dias aí, e embora nós tencionamos e se pretendemos continuar transmitindo online para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor e assim possam se alegrar e possam ser verdadeiramente ouvir Deus falar e possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor e alcançar outros para o reino dos céus. A palavra do Senhor esta manhã, em João 17, versículos 20 a versículo 26. Após uma oração iremos ler o texto e iremos expor para verdadeiramente edificação nossa, gozo, satisfação dos salvos, alcance de perdidos e glorificação do nome de Deus acima de todas as coisas. Louvado seja Deus. Pai amado, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por termos nos encontrado com vida e com saúde para podermos estar aqui neste lugar. Que verdadeiramente, Senhor, a Tua presença esteja aqui online para todos aqueles que irão receber esta palavra. Senhor amado, Te pedimos esta manhã que perdoes pecados, Te pedimos esta manhã que restaures, que dês vida eterna, que nos purifiques, nos aperfeiçoes e nos conduzas, segundo a Tua boa mão, um dia de glorificação e exaltação do Teu nome. Obrigado, ó Pai, pelo domingo, que é o dia mais precioso de toda a semana. Nós louvamos a Ti e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. João 17, versículos 20 a versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como Tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiveres e também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque Tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não Te conheceu, mas eu Te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Nós temos vindo a estudar a oração sacerdotal de Jesus, conhecida assim, a oração de Jesus, pelos seus discípulos, pela igreja, ao longo de 3 semanas, e chegamos à conclusão aqui. Se você não acompanhou as outras mensagens, eu aconselho você a voltar lá atrás e acompanhar, ou pelo menos a ler toda a oração sacerdotal de Jesus, assim conhecida, ou toda a oração de Jesus. Note, assim como referi nas outras 2 mensagens, esta oração é a oração que Jesus fez. A oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou a orar. Uma diferença muito grande, porque na outra oração nós encontramos confissão de pecados, chamado ou pedido para o perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, Jesus jamais poderia ter dito essas palavras na sua própria oração. Ele ensinou outros a orar assim, ele disse essas palavras para que nós possamos aprender como orar, mas ele não poderia ter orado dessa maneira, dado que ele é santo, justo e jamais pecou ou praticou o mal. Estas palavras aqui Jesus orou e ele intercedeu pela sua igreja. Semana passada, na primeira mensagem, nós estivemos vendo como Jesus glorificou o Pai e em todas as coisas que analisou para a sua própria glória e exaltação como Deus, igual ao Pai. Na segunda parte da oração, nós vemos Jesus orando pelos seus discípulos, por aqueles que estavam naquele lugar,
por extensão a nós. E como sabemos que é por extensão a nós? Precisamente por causa do versículo 20. Tome nota comigo, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O que é que Jesus está a dizer? Ele está a orar por todos aqueles ao longo dos tempos, e vão 2000 anos, que haveriam de crer em Cristo Jesus, que haveriam de crer em Deus, que haveriam de ser salvos, que haveriam, através da obra da cruz, se arrepender dos seus pecados, a ação do Espírito Santo na vida deles, e iriam crer em Jesus, iriam voltar dos seus pecados para o Senhor Deus dos céus e da terra, e Jesus está a orar por esses. Não sei quanto a si, mas quanto a mim, estas palavras trazem consolo à minha alma, lembrando que Jesus naquele dia, naquele lugar, ele estava já orando por mim e intercedendo junto do Pai pela minha vida. Não porque eu sou bom, não porque eu sou importante, não porque eu fiz alguma coisa que impressionasse a Deus, ou não porque Deus sabia que eu iria fazer alguma coisa que impressionasse a Deus. Não porque eu iria me tornar um pastor, de maneira nenhuma, mas porque Deus, em sua infinita misericórdia, sem que eu tivesse feito alguma coisa, Deus, por sua infinita misericórdia, me chamou, e desde a eternidade passada, sem qualquer obra minha, por graça, somente por graça, Ele me chamou à salvação e Ele me trouxe ao conhecimento da verdade de Deus. Que obra maravilhosa que Deus fez, nos alegramos muito daquilo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, faz, e nos regozijamos a essa forma e pensamos então com o nosso coração quebrantado como Deus, na eternidade passada, já tinha orado, como Deus naquele momento, no passado, já tinha orado por todos os salvos de todos os tempos. Que bom que nós temos esse entendimento. A outra coisa é que Jesus orou pela sua igreja de uma forma geral, como uma só. Não como vários grupos ao longo dos séculos, ou várias denominações, ou vários nomes ou cartazes de igreja. Ele orou pela sua igreja, aqueles que são dele, aqueles que são seus, pelos quais ele derramou o seu precioso sangue, pelos quais ele neste momento ainda ia derramar, mas que hoje já derramou o seu precioso sangue, por aqueles pelos quais terão vida eterna e estarão no céu de glória, com ele para todo sempre, porque ele está vivo e ressuscitou de entre os mortos. Naquele momento Jesus orou por esses, e orou da seguinte maneira: para que todos, sejam um, como o Pai, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A semana passada nós estivemos vendo que Jesus tinha orado desta maneira, apontando para uma unidade perfeita nele. Uma unidade com igual a que ele tem com o Pai, sendo que um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus, e Jesus aqui referindo-se ao Pai como uma unidade perfeita, absoluta, e Ele ora para que a igreja seja assim. E nós encontramos na palavra do Senhor tantas referências para que a igreja seja um só, um corpo com a cabeça que é Cristo, um só entendimento, uma só fé, um só batismo. Nós podemos encontrar diferenças em vários pontos, às vezes até em questões práticas da igreja, ou até a eclesiologia, etc. Mas a verdadeira igreja de Cristo Jesus, ela tem um só fundamento, um só palavra, uma só ação, um só mover do Espírito Santo, que age através da igreja, e ela é igual nos seus princípios desde o primeiro século e será até à volta de Cristo Jesus em glória. Jesus orou desta maneira, e esta oração se cumpre e se vem cumprindo ao longo dos tempos. Por isso, é que o que nós queremos é igual ao que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever a carta aos Romanos é o mesmo Espírito Santo que habita na igreja hoje e nos leva e nos conduz a fazermos a vontade do Senhor, e entendemos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse então que ele estava rogando ao Pai para que todos fôssemos um. E diz: e dei-lhes a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Olha o que Jesus fez. Ele deu a glória dele à sua igreja para que fosse possível essa glória ser manifesta numa unidade perfeita, revelando o Pai e o Filho. E ele diz assim: para que o mundo creia que tu me enviastes. O cartão de visita da igreja não é o nosso, sabe aí, o nosso símbolo, o nosso logo. O cartão de visita da igreja não é a postura que nós temos, não é
o receber das pessoas, a forma como nós acolhemos, não é o acolhimento, mas o verdadeiro cartão de visita da igreja é esta verdade de que Jesus Cristo veio em glória, se manifestou e trouxe uma unidade absoluta à igreja. O cartão de visita da igreja é uma unidade. É revelando Cristo nessa unidade, nessa forma de agir e de pensar. Não é termos coisas em comum. Não é reunirmos no mesmo lugar ou estarmos online num determinado momento que nos vai fazer sermos a igreja. A igreja de Cristo Jesus é algo muito superior, é muito mais extraordinário. E lamento muito. E é terrivelmente pesaroso quando nós vemos alguém que convive com os salvos, vive na igreja, mas não é parte da igreja. Ele está dentro da igreja, ele até participa do culto, ele até participa das atividades da igreja. No tempo anterior à pandemia, às vezes pessoas até ativas, mas que na verdade nunca fizeram parte, porque nunca conseguiram ser um com todos. Como é que somos um com todos, sendo nós diferentes? No caso da nossa igreja aqui, nós temos pessoas de vários países, várias nacionalidades, que até falam línguas diferentes. E não estou a falar da segunda geração que não domina tão bem o português. Nós temos literalmente pessoas de outros países, até outros continentes. E quando nós juntos nos juntamos para glorificar e adorar o nome do Senhor, tem que haver esta unidade que é estabelecida pelo Espírito Santo de Deus, que revela ao mundo que Jesus foi enviado pelo Pai. Revela ao Salvador. Então, quando nós queremos arranjar às vezes nós tentamos arranjar uma coisa prática para explicar a alguém o que Jesus é o Salvador, que o Senhor veio em glória, que Ele salva. Como é que nós fazemos isso? Trazendo essa pessoa a visitar e a conhecer a comunidade dos salvos. E quando eu digo isto, eu gostaria que você pensasse bem nisso. Que parte você tem nessa comunidade dos salvos? E você é parte de uma comunidade dos salvos à qual você claramente pode mostrar a alguém a prática do amor de Deus revelado na pessoa de Cristo Jesus, numa união em que todos partilham de uma mesma fé, uma mesma posição em Cristo, mas numa forma sobrenatural, com o agir sobrenatural de Deus. E quando eu falo aqui agir sobrenatural de Deus, não é fazer coisas fora do comum no sentido físico. É viver fora do comum no sentido espiritual, num amor profundo, numa dedicação, numa união extraordinária e maravilhosa. Cada vez mais nos tendemos a distanciar. Agora com o isolamento e quem teve quarentena pior, ok, está, mas nos levou a nos afastarmos cada vez mais de comunidades e de pessoas para termos que viver cada vez mais isolados e colocarmos a máscara, ficamos na nossa casa, ligamos o nosso computador e fazemos só aquilo. Cuidado com essa situação. Não estou com isto a dizer para você desrespeitar as autoridades e fazer qualquer coisa que lhe der na cabeça de forma alguma. Contudo, não podemos deixar de perceber, os salvos não podem deixar de perceber que eles são uma comunidade em Cristo e precisamos estar ligados. Deus nos criou com essa necessidade de comunhão e de nós estarmos uns com os outros. Então, o que é que nós fazemos? Nós usamos todos os meios. Nós usamos a internet, nós usamos o WhatsApp, nós usamos o Facebook e nós sempre que podemos estamos juntos. Esta tarde nós teremos o nosso culto presencial com os cuidados devidos e você é bem-vindo a estar connosco e em contato para que possamos providenciar tudo de acordo com aquilo que é seguro para seguir as autoridades, mas voltamos ao culto presencial. E estamos voltando em breve. O culto presencial aqui mesmo, às terças-feiras também. Porquê? Porque é importante que nós sejamos um e para sermos um temos que estar juntos e vivermos juntos e termos comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Cartão de visita da igreja para que o mundo creia que tu me enviaste, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes, disse Jesus. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Note porque é que há pouco eu falei que é uma ação sobrenatural de Deus. Porque é preciso ser perfeito em unidade. Agora pense pessoas diferentes, vivendo de uma forma perfeita em unidade. Perfeitos. E é tão interessante que Jesus fala nisso de perfeitos em unidade. E quando a palavra do Senhor nos indica que o casal são um só, não são mais dois, mas se tornam uma só carne. E mais tarde Paulo vai comparar exatamente o matrimónio à igreja, em que há uma união de duas pessoas e vivem como uma só carne. E a união da igreja com Cristo, em que são um só.
para a glória de Deus Pai, na salvação de pecadores, para a glória de Cristo Jesus, através da sua obra perfeita do Calvário. Então, quando nós olhamos isto, nós percebemos que é o sobrenatural de Deus, e é aqui que nós percebemos que a ação perfeita do Espírito Santo que nos une para que o mundo conheça, disse Jesus novamente, versículo 23, volta a repetir a ideia do versículo 21, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Para que o mundo perceba que a igreja são os amados do Pai, que Jesus foi amado do Pai, e dessa forma perfeita, nesse amor derramado em Cristo, ela é revelada na união da igreja. Nós às vezes tendemos a perceber e a falar do amor de Deus de uma forma vaga. E quando você fala assim, aquela pessoa tem o amor de Deus, você está a pensar numa pessoa caridosa, que dá esmola, que vai fazer outra coisa. Eu não estou a dizer que o amor de Deus não é revelado com os de fora. É claro que é. Claro que é. A forma como nós nos dirigimos a alguém, a forma como nós cuidamos do nosso vizinho, ou cuidamos do nosso parente, ou cuidamos de alguém que até nem conhece Cristo, mas nós com amor lhe pregamos a palavra. E o maior ato de amor é esse. É anunciar Cristo Jesus. Porque o maior problema que a pessoa tem é a eternidade sem Deus. Então anunciamos a Cristo e revelamos amor quando nós nos dirigimos a alguém. Mas o perfeito amor, ele é visto num amor recíproco dentro da unidade do corpo de Cristo. Onde primeiramente nós precisamos expressar e viver esse amor. Aliás, quem não vive esse amor dentro da igreja do corpo de Cristo, ele não pode expressar fora o que ele não tem. Ele vai expressar um amor qualquer, gerado por sentimentos e impulsos humanos. Mas o verdadeiro amor de Cristo ele é derramado nos salvos. E os salvos experimentando este amor, vivendo este amor, tendo este amor em comunidade, eles podem ir pelo mundo e revelar esse amor aos outros e ter ações, com certeza, de caridade e ajudando os outros. E em todas estas coisas, Cristo Jesus em glória é glorificado. Jesus continua a sua oração e diz assim: Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me tens amado antes da criação do mundo. Jesus fala de eternidade passada, antes da criação do mundo. Ele diz: aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Então, apontando para uma eternidade futura, ele fala de uma eternidade passada. Aqueles que me destes, quero que onde eu estiver eles estejam comigo, que vejam a minha glória que me deste, dali para a frente, ainda que Jesus ia morrer, ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele iria ao céu, o Espírito Santo desceria, apresentaria a obra de Cristo, como Jesus falou, já tinha falado antes, e eles veriam essa glória, e estariam com ele, seriam uma união com ele, em toda a sua caminhada cristã nesta terra, e ainda o céu de glória que está por vir. Contudo, Jesus afirma todas estas coisas apontando a uma eternidade passada. Só Ele pode fazer isso, porque só Ele é Deus. Só Ele conhece o passado e o futuro. Só Ele conhece todas as coisas. E apontando a uma eternidade passada, Ele diz assim: porque tu me has amado antes da criação do mundo. Esta semana eu tive o prazer de dar uma pequena aula para crianças online e as crianças da nossa igreja e alguns convidados. E eu falei da criação. Porque não tem coisa, é tão extraordinário. E tinha um livro, e é tão extraordinário as pinturas que estavam naquele livro, revelando como é que Deus criou todas as coisas e demonstrando a criação. E é algo que você não consegue explicar. É algo tão extraordinário que vai acima. Pensar que antes que o mundo existisse, não do jeito que é, ou melhor, antes, na sua plena perfeição, quando Deus criou, Deus já existia antes, já tinha amado o mundo, aqueles que são salvos hoje, para que uma eternidade futura nós estejamos com Ele para todo sempre. Isto vai acima do que nós podemos entender. Isto vai acima daquilo que nós podemos perceber. Porque Deus é muito acima daquilo que nós podemos explicar. É muito acima daquilo que nós podemos falar. Ontem estava numa conversa com alguns irmãos da igreja e estávamos a falar precisamente disso. A gente não fica a discutir que Deus existe. Ele existe e ponto. Olha à sua volta e vê as marcas que Deus deixou. Não é Deus. Deus não é tudo e Deus está em tudo e Deus sustenta tudo, mas Deus não é tudo. Então Deus não é uma árvore, Deus não é o sol. Mas agora perceba, olhe para essas coisas e veja
que Deus existe. Deus existe, Ele é real, Ele é absoluto, Ele amou o Filho antes da fundação do mundo, antes que o mundo nem fosse criado, e Ele chamou a si aqueles que haveriam de ser salvos, ainda antes da criação, porque Ele é Deus poderoso, é soberano, faz o que Ele quer, faz aquilo que lhe apraz, Ele é o Senhor toda a glória. Eu sabia que eu iria estar esta manhã ministrando a palavra do Senhor aqui neste lugar, e eu não sabia, porque Ele é Deus, e antes de eu ter nascido, Deus já tinha feito e determinado todas estas coisas, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor de toda a glória. Continuando no nosso texto, versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Olha que coisa extraordinária! O mundo não conheceu, no geral o mundo não conheceu. E não conheceu porque nunca ouviu falar. E não conheceu porque não prestou atenção. Mas é porque está cego em seus delitos e pecados. Mas Jesus diz, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Há um tempo atrás fizemos uma mensagem sobre isso. Deixa-me dizer-lhe alguma coisa sobre esse assunto. Você precisa conhecer a Deus, e eu preciso conhecer a Deus. E Deus é conhecido não por como um montão de coisas que a gente ouve falar ou registra, mas porque precisamos de uma revelação sobrenatural do Espírito Santo de Deus para que possamos conhecer verdadeiramente a sua essência e ser transformados por esse conhecimento. Não sou com isto de maneira nenhuma contrário ao estudo, à sua dedicação, deve fazê-lo, busque bons livros de teologia, estude a palavra de Deus, seja um teólogo, seja um conhecedor, seja um investigador sobre as verdades divinas. Contudo, a revelação perfeita e absoluta de todas essas verdades, ela só faz efeito na nossa vida e só nos transforma pela ação de Deus. Então nós precisamos de conhecer aqueles que estavam ali naquele lugar, e a igreja ao longo de 2000 anos têm conhecido a Cristo. Eles têm conhecido, e às vezes das formas mais simples, e outras vezes das formas mais complexas. Mas Deus se revela em Cristo àqueles que irão ser salvos. Então que o Senhor nos ajude e nos permita conhecer o Senhor. A cada dia devia ser parte da nossa oração diária. Senhor, faz-me conhecer-te a Ti. Senhor, faz-me conhecer quem Tu és. E Jesus disse, e eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e lhes farei conhecer ainda mais, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus termina assim esta oração, dizendo que Ele fez conhecer o nome, faria conhecer mais, para que com o amor que tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Para si, que está aí a assistir, a minha pergunta: você tem conhecido o Senhor? Jesus orou por si naquele momento? Jesus tem estado no centro do seu caminho? Esta é a igreja, você faz parte de uma igreja onde verdadeiramente o amor de Deus tem sido derramado? Note, você não é salvo porque você faz parte de uma igreja, mas se você é salvo, você vai ter o desejo de fazer parte de uma igreja. E esta mensagem que Jesus, esta parte da oração, nos desperta para essa necessidade, nos desperta para esse entendimento de que o Senhor Cristo é revelado ao mundo por causa da forma com que o amor dele é derramado na igreja. Esta é a ação sobrenatural de Deus. Deus decidiu fazer assim, e eu sou grato a Deus por isso. Eu sou grato a Deus por poder ser parte aqui da família Philadelphia em New Jersey, dado que o amor de Deus tem sido derramado aqui neste lugar, para a glória de Deus Pai, na união dos irmãos, juntamente com aquilo que Deus tem feito ao longo de 2000 anos e continuará a fazer até à volta de Cristo em glória. Concluindo a oração, os três capítulos, as três mensagens, mas esta última diz assim: Jesus inclui em sua oração todos os salvos de todos os locais e de todos os tempos, e assim nos revelou o seu desejo para que vivamos em uma unidade absoluta, perfeita e completa, que à semelhança dele com o Pai revelará não só a nós, como também ao mundo, a sua glória e a salvação que somente pode ser encontrada em si mesmo. Meu desejo para si esta manhã é que esta palavra possa ter tocado a sua vida, você possa verdadeiramente crer em Cristo Jesus e verdadeiramente ser salvo. A sua alma possa ser consolada pelo facto de que Jesus orou pela sua igreja. A sua alma possa ser verdadeiramente trazida a um amor divino e haja um desejo seu de congregar e de estar junto com os seus irmãos. E louvar a Deus. Mas este não é o seu caso. Você ouviu esta mensagem e talvez você ficou a analisar e disse: realmente há qualquer coisa que não está certo aqui. Eu não tenho experimentado esse amor com os meus irmãos, eu não tenho essa comunhão, ou talvez eu não encontrei esse local pelo qual Jesus orou. Então,
ora ao Senhor e peça a Deus que Deus o dirija, que Deus o abençoe e que Deus juntamente salve a sua alma. Clame a Deus e volte-se para Ele. Diga: Senhor, eu quero realmente ter este conhecimento de Ti, eu quero que verdadeiramente esta verdade, ela seja parte da minha vida. Eu quero ver o Sou sobrenatural nesse amor extraordinário que me faz amar os salvos e que me faz desfrutar desse Teu amor. Em Deus, em Cristo Jesus, verdadeiramente, Ele ouvirá a sua oração, o Espírito Santo o converterá. Porque se esse é o seu pensamento, essa já é a ação de Deus na sua vida. Mas se você quiser entrar em contacto, estamos à vontade aí para esclarecer qualquer coisa ou falar mais sobre este assunto, este ou outro assunto que você queira falar connosco. Os nossos contactos estão aí, você pode mandar mensagem, em breve receberá a resposta, ligará muito em breve, e o próprio ou alguém aqui da nossa igreja entrará em contacto consigo. Se você deseja assistir aos nossos cultos presenciais, eu também o convido a estar connosco. Nós estamos voltando aos poucos ao culto presencial. Aos domingos temos estado juntos desde o mês de junho, então nós estaremos seguindo aí e tentando fazer o nosso melhor para que o culto ao nosso Senhor, nosso Deus, somente o culto do domingo solene, possa continuar em glória. Estamos ajustando localizações, etc., para podermos servir melhor o corpo de Cristo. Acima de tudo, Deus ser mais glorificado e honrado e também podermos alcançar outros e trazermos pessoas à comunhão. Este é o nosso desejo esta manhã. Eu vou orar consigo, vamos orar juntos, pedindo a Deus que o Senhor possa revelar a sua majestade e glória neste dia sobre toda a terra. Amado Deus e Pai, eu louvo o Teu nome e Te bendigo. Eu Te agradecemos ao Pai por este privilégio de estarmos online para falar a Tua palavra. Senhor bendito, que o Teu nome seja glorificado e exaltado em toda a terra. Eu Te agradeço por esta oportunidade esta manhã, Te agradeço por este prazer e Te peço, ó Pai, para que eles que estão assistindo possam verdadeiramente conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Em nome de Jesus. Amém. É um prazer comigo, para mim, também ter aqui o meu filho Tiago, que veio me ajudar a fazer aqui a gravação, porque na parte técnica ele está lá na frente. Tá? Então, uma maravilha. Obrigado, Tiago. Deus te abençoe ricamente. A gente se vê logo à tarde, se Deus quiser, lá em Kenland ou online, conforme for melhor para si. Obrigado por ter estado connosco. Tenha um feliz dia do Senhor. A Ele seja a glória. Amém.